Shalom, amigos e irmãos. Nós vamos começar agora a falar sobre o capítulo 1 do profeta Ageu, o nome que significa festivo ou minha festa. Vamos começar então, capítulo 1, versículo 1. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra de Adonai, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo... Primeiro, aqui no versículo 1, está falando que o ano em que a palavra do Senhor de Adonai veio ao profeta era no segundo ano do rei Dario. O rei Dario assumiu o trono em 521 a.C. E a palavra que veio a Ageu foi 520, ou seja, segundo ano do rei Dario. O rei Dario aqui é o Dario I, que é o Estaspes. Dario, ele veio após o trono de Esmerdes, que foi em 522 a.C. Então, os reis persas foram o seguinte. Primeiro foi Ciro, que reinou de 538 a 530. Ele derrotou a Babilônia em 539. Cambises, que reinou de 530 a 522. Depois veio Esmerdes, que em 522. E por fim, Dario I, que reinou de 521 a 486 a.C. Então, é justamente neste período do rei Dario que a palavra veio ao profeta Ageu. Aqui também diz no primeiro dia do mês, ou seja, no Rosh Kadesh, que é a lua nova, onde haviam festas que os judeus se reuniam para adorar ao Senhor. Aí diz aqui, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, que significa festivo ou minha festa, ou seja, este nome remete para a restauração de Jerusalém, de Israel, que tinha acontecido pós-cativeiro babilônico, pós 70 anos de escravidão, de cativo na Babilônia. Então agora Deus está restaurando Jerusalém e Israel através das festas cerimoniais, através do sistema de adoração. E aqui, se você observar bem no versículo 1, primeiramente a palavra ela veio para os líderes. Deus primeiro convocou o arrependimento a começar pelos líderes. Então aqui Deus diz, por intermédio do profeta Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, Josué, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Então primeiro Deus chama os líderes ao arrependimento e depois ele chama o povo ao arrependimento. Zorobabel no hebraico significa nascido na Babilônia. Então, Zorobabel, que era filho do rei Joaquim, que era rei de Judá, que está descrito em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 17 e 19, Dario constituiu este neto de Joaquim para ser governador da recém-restituída província de Judá. Então, Judá estava atrelado politicamente ao Império Persa. E Dario colocou o neto de Joaquim, que era rei de Judá, como o governador desta província. Versículo 2. Assim fala Jeová Tsabaoth. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa de Adonai deve ser edificada. Aqui Adonai está dizendo, Jeová Tsabaoth está dizendo que o povo dizia que não tinha chegado o tempo de restauração, o tempo de edificação do templo. Observe bem que quando Ciro permitiu que os judeus retornassem da Babilônia
para Israel, ele fez um decreto do que os judeus tinham incumbência de edificar um novo templo. Mas por conflitos políticos, por causa dos adversários dos judeus de Israel, acabou-se postergando a edificação do templo. E aqui agora o povo acabou desanimando nessa edificação. E o povo dizia, não chegou o tempo ainda, vamos postergar, vamos deixar mais para frente, até o dia que o Senhor conceder as bênçãos de poder edificar. Então Adonai está dizendo que aqui havia uma procrastinação. O povo estava usando Deus, Adonai, como uma desculpa para dizer que eles não conseguiam restaurar o templo, que eles não conseguiam edificar o templo. E observe também aqui no versículo 2 que Adonai está dizendo este povo, não está dizendo o meu povo. Por que Adonai está dizendo este povo? Indica desobediência. Então Deus não está tratando aqui de uma forma carinhosa, afetuosa com o povo, porque havia desobediência no povo. Vamos ver isso em Êxodo capítulo 32, versículos 7, 9 e 11. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Versículo 9, disse mais Adonai a Moisés, tenho visto a este povo, eis que é o povo de dura cerviz. Versículo 11, porém Moisés suplicou a Adonai seu Deus, e disse, por que se acende Adonai a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Então note que aqui, esse teu povo, Deus está dizendo que há desobediência entre o povo. Por isso que ele usa esse termo, este povo, e não o meu povo. Porque o meu povo, se ele tivesse usado o termo o meu povo, significa que é um povo de obediência. Era um povo da aliança abraâmica. Era um povo que buscava a obediência, que buscava a comunhão, que buscava relacionamento. Então enfatizo aqui, quando Ciro decretou em 538 a.C. a liberação dos judeus, ele fez um decreto irrevogável. Nenhum outro rei persa poderia revogar o que o outro rei persa criou. Não poderia revogar ou anular. Então, quando os judeus saíram, eles saíram na responsabilidade de edificar o templo. Um item muito importante a considerar aqui é justamente a questão que outro rei, por exemplo, Dario, não poderia revogar ou anular o que o próprio rei Ciro criou. Nós vamos agora para Daniel, capítulo 6, versículo 11 a 13. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel, a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real, do decreto real, lhe disseram, não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, de letra minúscula, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, e disse essa palavra certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Versículo 13. Então responderam e disseram ao rei, este Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Então aqui Daniel estava justamente na Babilônia. O livro de Daniel foi escrito em 537 a.C. O ministério de Daniel iniciou no ano de 537 a.C. E aqui mostra que nem o próprio rei poderia anular uma lei que ele próprio fez. Isso era um costume, era as leis persas. Então aqui mostra que Ciro,
em 538 tinha decretado a edificação do templo, houve conflitos palacianos, conflitos políticos. Os adversários de Israel, dos judeus, não queriam que o templo fosse edificado para que não se tornasse mais novamente o símbolo do poder de Deus sobre a terra. Eles queriam inibir a construção do templo a qualquer custo. Então, a edificação foi postergada, o povo desanimou, o povo acabou entrando numa fadiga espiritual, cansaço, e voltaram-se apenas para os seus negócios, para a sua própria vida, tornaram egocêntricos, buscando seus próprios interesses, e acabou sendo paralisado por 15 anos a construção do templo. Então, aqui nem mesmo o rei Dario poderia anular esta construção do templo. Então, aqui o profeta Ageu está dizendo que a população, o povo, os líderes, aqui o profeta Ageu está dizendo que tanto o povo quanto os líderes estavam procrastinando a edificação do templo. Porque nem mesmo os reis persas agora poderiam inibir a edificação do templo. Versículo 3. Veio, pois, a palavra de Adonai por intermédio do profeta Ageu, dizendo: veio, é a palavra hayá no hebraico, que é profetismo. Aqui não fala-se esse profetismo veio através de visões, através de sonhos, através de palavra audível. Então, o importante é considerarmos aqui que a palavra veio de Adonai, veio do Senhor para o profeta Ageu. E esta palavra dizia: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Então aqui Adonai está mandando o profeta Ageu perguntar ao povo, aos líderes: vocês estão construindo casas de luxo, vocês estão construindo casas que demandam uma importação de madeira, que é um custo altamente dispendioso. Vocês estão gastando tempo nas próprias vidas de vocês, investindo arduamente no trabalho, no dinheiro, no sucesso material de vocês. Mas a minha casa, o meu templo aqui em Jerusalém, não está sendo edificado. Não está sendo gasto tempo, não está sendo gasto dinheiro para a construção daquilo que eu instituí para vocês na aliança do templo. É importante considerarmos aqui que há um contraste muito grande neste cenário do profeta Ageu pós-cativeiro babilônico com o cenário do rei Davi. Vamos para 2 Samuel capítulo 7, versículo 1 e 2. Que diz: sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os inimigos, de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Adonai se acha numa tenda. Aqui mostra que Davi estava numa prosperidade, estava tomando vinhos em copos de ouro, ele estava num luxo muito grande. E ele se sentiu incomodado porque a arca de Deus estava em um lugar muito humilde. Então aqui o rei Davi, ele se sente constrangido, ele quer dar um lugar de visibilidade, um lugar de honra à arca de Deus, para que as nações contemplem o Deus que há em Israel. Então ele se predispõe, ele busca o templo em Israel para que a arca seja colocada. Aqui no tempo do profeta Ageu, as pessoas já não estavam preocupadas com isto. As pessoas estavam ocupadas demais nas tarefas do dia a dia, no trabalho, nos negócios.
Então há um contraste do tempo de Davi com o tempo de Ageu. Observe bem que aqui quem está repovoando novamente Jerusalém e Israel são os remanescentes. Grande maioria era crentes. E os crentes estavam abatidos, amedrontados com a circunstância, depois de tantas lutas, cativeiros. Em outras palavras, faltava fé. Fé. Versículo 5. Pois assim diz Jeová Tsabaoth, considerai o vosso passado. Na versão corrigida, diz: ora, pois, assim diz Jeová Tsabaoth, considerai os vossos caminhos. Então, na atualizada que eu estou usando, que eu não recomendo, diz: considerai o vosso passado, enquanto na corrigida diz: considerai o vosso caminho. Aqui Deus está chamando o povo a fazer uma autoavaliação, uma autorreflexão sobre as dificuldades que eles estavam passando financeira, na agricultura, na alimentação, no vestuário. Deus está chamando o povo a fazer uma reavaliação das condições de vida que eles estavam tendo, para que eles possam ver que as dificuldades que havia no país econômicas era por causa da apatia na adoração ou pela falta de adoração do povo. Então, no versículo 5 diz: considerai o vosso caminho, reavaliem sua conduta, reavaliem a forma de crer, reavaliem a forma de viver, reavaliem a forma como vocês estão me adorando. A forma como vocês estão crendo é a forma como vocês vivem, procrastinando a edificação do templo. Versículo 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num sactel furado. Então aqui mostra que Deus estava disciplinando o povo por causa da desobediência. Havia um conflito no relacionamento entre o povo e Deus. Mesmo o povo sendo crente, e a grande maioria sendo crente, havia um conflito. O povo estava extremamente preocupado com as questões materiais. Não estavam preocupados com a adoração. Então aqui mostra que Deus estava disciplinando, Deus estava tirando a riqueza do povo. Eles não comiam bem, eles não bebiam bem, as roupas não aqueciam mais, o salário das pessoas não dava para satisfazer todas as necessidades. O salário era colocado com um sactel furado. Sactel era um saco onde as famílias judias guardavam alimento. Era uma reserva para dias posteriores ou para algumas necessidades específicas. Então a própria reserva deles estavam se dissipando. O próprio Machia fala sobre o mesmo cenário em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 33. Não comeis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou
de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andem ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã era lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nós vestiremos, porque os gentios é que procura todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mashiach aqui deu uma lição completa do que é adoração, do que é relacionamento com Deus. E aqui Deus está dizendo, eles não buscavam aqui no profeta Ageu, e aqui no profeta Ageu está dizendo, eles não estavam buscando adoração, eles estavam buscando os próprios interesses, buscando os próprios negócios, estavam preocupados com as próprias casas, construindo belas casas, enquanto o centro de adoração estava em ruínas. Aqui trata do segundo templo em Israel, o que nós chamamos do templo de Zorobabel, que depois foi ampliado com o grande rei Herodes. É o templo onde todas as nações do mundo deveriam olhar, colocar as suas orações no sentido de Jerusalém e orar e pedir ao Deus de Israel, ao Deus dos judeus, abençoá-los, ajudá-los e principalmente a salvá-los do pecado, da corrupção da carne. Aqui a obra missionária está interrompida, porque o povo estava em uma grande apatia, estavam frios, insensíveis com o relacionamento entre o povo e Deus. Versículos 7 e 8, Deus dá o remédio para que as questões materiais, a questão espiritual seja resolvida. Aqui no versículo 7 e 8, Deus dá a solução para a questão de relacionamento seja resolvida, para que a questão das necessidades sejam resolvidas. Deus quer adoração. Deus não quer religiosos, Deus quer adoração. Versículo 7. Assim diz Jeová Tsabaoth, considerai o vosso passado. Aqui na versão corrigida diz, assim diz o Senhor de Tsabaoth, considerai os vossos caminhos, ou seja, reavaliem. Versículo 7 e 8, Deus dá, Adonai dá o remédio para que haja uma cura no relacionamento entre o povo e Deus, para que seja sanado o conflito deste relacionamento. Versículo 8, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz Adonai. Então aqui Adonai está dizendo, venham subam até o monte de Sião e construa o templo. Fazei a prova de mim que eu vos abençoarei. Aqui não é questão simplesmente de construir paredes.
Aqui não é questão de construir apenas paredes. Deus não queria apenas paredes. Aqui Deus quer um relacionamento estrito. O sistema judaico, a adoração do sistema judaico envolvia o templo. Diferente da eclésia, que não é templo, não é massa. São pessoas. O templo ali era um único templo para todos os judeus em qualquer parte do mundo que estivesse. Teriam que ir até Israel para cumprir as exigências da lei concernente ao sistema sacrificial, concernente ao sistema de adoração. Aqui é o cumprimento da lei palestina, da lei da terra, assim como da aliança da terra, da aliança palestina, que está em Deuteronômio 28, de 1 a 14. Aqui também está o cumprimento da aliança do templo, que está em 1 Reis, capítulo 8, versículos 33 a 41. Então havia alianças, e há alianças ainda hoje entre Deus e Israel, entre Deus e os judeus, que ali era necessário um templo para se cumprir o sistema sacrificial, um sistema de adoração. Era o centro de adoração judaico, onde todos os judeus, em qualquer parte de onde estivesse, tinham que ir até Jerusalém periodicamente para cumprir a adoração. Vamos agora em Deuteronômio, capítulo 28, de 1 a 14. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz de Adonai teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e das crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, em tudo que puseres na tua mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento aos teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, a tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para o guardares e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para servires. Então aqui mostra o cumprimento da aliança da terra. Aqui mostra a exigência de Deus de cumprir os mandamentos para que haja prosperidade. E para que aqueles itens fossem cumpridos, era necessário o templo. Um templo em Israel. Versículo 9. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com assopro o dissipei. Por quê? Diz Adonai, Jeová Tsabaoth, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Aqui Adonai está dizendo que as pessoas estavam preocupadas em construir a sua própria casa, mas não estavam preocupadas na adoração. Estavam preocupados nos seus próprios negócios, mas não estavam preocupados na adoração. A adoração tinha tornado-se secundário na vida do povo.
Vamos agora para 1 Reis, capítulo 8, versículo 33 e 41, que fala sobre a aliança do templo. Quando o teu povo Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo e se converter a ti e confessar o teu nome e orar e suplicar a ti nesta casa, ou seja, neste templo, ouve tu nos céus e perdoa o pecado do teu povo Israel e faz-o voltar à terra que deste a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva por ter o povo pecado contra ti, e orar neste lugar e confessar o teu nome e se converter dos teus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhe o bom caminho em que andem, e dá a chuva na terra que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua chaga do teu coração, estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação. Perdoa, age e dá a cada um segundo todos os teus caminhos, já que ele conhece o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste aos teus pais. Versículo 41. Também ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome. Olha a importância do templo em Israel. Servia tanto para que o povo pedisse perdão, se arrependesse. Era um centro de adoração, era um lugar para que as pessoas pudessem pedir perdão, agradecer. Tanto que também era um lugar para que as nações, os gentios, fossem até lá para buscar e orar. Ou que os gentios ou judeus em qualquer parte do mundo virassem para o templo em Jerusalém e buscasse Adonai. Então aqui Adonai está dizendo em Ageu que eles queriam muito, mas conseguiam pouco. E o pouco que ainda tinha, Deus tirava com um sopro o rendimento do dinheiro. Mas por que Adonai está fazendo isso aqui no versículo 9? Porque a minha casa, o meu templo em Israel está em ruínas. Provavelmente devia ter ficado algumas madeiras, se o povo não tinha levado para suas casas para edificar. Provavelmente as madeiras ficou lá, já estava apodrecendo. As paredes, os alicerces já estavam praticamente numa situação catastrófica, porque já se passaram 15 anos. Ali o templo estava em ruínas, o ministério dos judeus não estava funcionando. E aqui Deus está dizendo, tudo isso está acontecendo com vocês financeiramente na agricultura. Na agricultura, na economia, porque a minha casa, o centro de adoração de vocês, não está construído. Deus está dizendo o seguinte: eu quero me relacionar com vocês. Eu quero que vocês me adorem. Façam prova de mim. Eu abençoo vocês. Eu farei vocês ricos. Eu farei vocês um instrumento dentre todas as nações de bênçãos, de prosperidade. Mas primeiro eu quero que vocês me adorem em espírito e em verdade. Eu quero que vocês me busquem. Deus está chamando o homem aqui, por isso que está sendo usado inúmeras vezes. Jeová Tsabaoth é o Deus que busca o homem para se relacionar com o homem, que busca o homem para buscar relacionamento. Aqui quem tomou a iniciativa foi Adonai, o Senhor dos exércitos. Ele está chamando o homem, ele está buscando, ele foi de encontro aos homens, ele foi de encontro aos líderes, buscando se relacionar com o homem. Quem tomou a iniciativa de trazer o homem a um relacionamento mais íntimo é Deus. Quem está tentando fazer com que haja arrependimento no povo é Deus. Versículo 10. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos.
Ou seja, a agricultura não estava produzindo aquilo que poderia produzir. Havia escassez de alimento. As pessoas ainda comiam, mas ainda sentiam fome. Mas mesmo assim, elas estavam trabalhando. E o ganho do trabalho não era suficiente. 11. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Exatamente o que eu li no livro de Deuteronômio, porque aquilo ali trata da aliança palestina, aliança da terra. Aqui Deus está fazendo as consequências da aliança da terra por desobediência vir sobre os remanescentes. O povo estava negligenciando, estava pecando, mas eles não estavam conscientes do que estava acontecendo. Então Deus enviou o profeta Ageu para que o povo pudesse entender porque tudo aquilo estava acontecendo com a nação. Eles estavam pecando, mas não estavam conscientes do pecado. E o profeta Ageu foi até eles e falou: isso está acontecendo. Vocês se afastaram da verdadeira adoração a Adonai. Aqui é o resultado do não cumprimento das leis da aliança palestina, da aliança da terra. É o contrato onde, quando cumprido, dá prosperidade, quando não cumprido, traz maldições. Um contrato onde há atuação de duas partes. É um contrato condicional. Versículo 12. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do seu Deus, do Senhor teu Deus, e as palavras do profeta Ageu, a quais o Adonai seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então aqui no versículo 2, o povo ouviu a palavra. Entenderam a primazia da palavra. Entenderam a primazia da palavra e mudaram os corações. Atenderam no hebraico é Yareb, que significa honrar ao Deus. Ou seja, o povo ouviu a palavra, refletiu, reavaliou e mudou. E mudou as ações e passaram a honrar a Deus com as suas próprias vidas. Aqui também no versículo 12 está usando a palavra e todo o resto do povo. Resto significa sherit, significa remanescentes. Ou seja, os remanescentes, crentes, ouviram e passaram a honrar a Deus. Assim como as palavras do profeta Ageu, os quais ele tinha mandado, os quais o Senhor tinha o mandado dizer. Aqui Deus, no hebraico é Elohim, que é um Deus de compromisso. Agora Deus vai fazer a nação de Israel prosperar, porque ele assumiu um compromisso. E esse compromisso seria cumprido. Aqui não está usando Jeová Tsabaoth, mas está usando Elohim, porque agora ele vai colocar em prática o compromisso que ele assumiu com o povo. O Mashiach também nos dá uma lição sobre isso na Brit Hadashah, no Novo Testamento. Vamos agora em Mateus capítulo 4, versículo 4. Yeshua, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então aqui mostra a primazia da palavra, a primazia de se deleitar com a palavra. O povo entendeu a palavra que procedia da boca, que vinha da boca do profeta Ageu. A importância da palavra, eles reavaliaram a conduta e mudaram a trajetória do caminho. E aqui o próprio Mashiach está dizendo a importância
a importância da palavra. Versículo 13. Então Ageu, o enviado de Adonai, falou ao povo segundo a mensagem de Adonai, dizendo: eu sou convosco, diz Adonai. Então no versículo 13, aqui Deus atribui o profeta Ageu como embaixador de Deus, como embaixador dele. O que seria embaixador aqui no contexto hebraico, no formato hebraico? Embaixador é uma autoridade, o qual Deus enviou para a nação. E essa autoridade tinha como levar o arrependimento ao povo, uma reflexão ao povo. E se o povo respondesse, Deus faria o compromisso agora, cumpriria o compromisso que ele tem de abençoá-los. Então aqui Ageu, ele é falado, então aqui Ageu no versículo 13, ele é citado como embaixador, como uma autoridade de Adonai. Uma autoridade que Adonai enviou para os líderes, uma autoridade que Deus enviou, uma autoridade que Adonai enviou ao povo para que levasse a mensagem que vinha dos céus. E aqui no versículo 13, a palavra no hebraico enviado é malach, que é uma autoridade que traz proposta. E qual era a proposta? Arrependei-vos para que possam prosperar. E como no versículo 12 o povo passou a honrar através das suas vidas. Eles atenderam a voz, eles se arrependeram do estilo de vida que estavam tomando, da procrastinação, da negligência, da falta de adoração, da falta de relacionamento. Agora no versículo 13, Deus motiva, Adonai motiva o povo. Eu estou convosco, diz Adonai. Aqui iniciou a reconciliação entre o povo e o Deus de Israel. Aqui iniciou um relacionamento íntimo novamente com o povo. Note que o templo não estava construído. Estava em ruínas, mas agora iniciaria a construção. Mas aqui não precisou terminar o templo para que o relacionamento fosse estabelecido. O relacionamento começou quando houve mudança na forma de crer do povo, na forma de viver, na forma de adorar. E agora Deus motiva o povo. Eu estou com vocês. Eu farei muitas bênçãos ser derramadas sobre vocês. Versículo 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, o espírito do resto do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa de Jeová Tsabaoth, teu Deus. Então aqui mostra que Deus foi o que tomou a iniciativa de restabelecer o relacionamento com o povo. Começou por Jeová Tsabaoth, chamando o povo ao arrependimento. Começou por ele, chamando o povo a uma comunhão, a um relacionamento de pai e filho. Primeiro ele começou com os líderes e depois com o povo. Note que ele primeiro começou com Zorobabel, depois com Josué, depois com o povo, chamando o povo ao arrependimento. E para terminarmos o capítulo 1, versículo 15 diz: ao 24º dia do 6º mês. Aqui o profeta Ageu está detalhando que após 23 dias que a mensagem foi anunciada, a nação remanescente se arrependeu dos maus caminhos e voltou à verdadeira adoração. Então foram 23 dias. Em toda a Bíblia foi a resposta mais rápida que a nação de Israel deu a uma mensagem de um profeta. 23 dias. No
versículo 1 diz: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia que veio a palavra por intermédio do profeta Ageu. Então aqui, o sexto mês, ele refere-se no calendário judaico a agosto, setembro. Então, a primeira mensagem do profeta Ageu começou no período de agosto, setembro, no Rosh Kadesh, na lua nova. Então aqui a mensagem começou no primeiro dia do mês Elu, que é agosto, setembro, e o povo se arrependeu após 23 dias. No versículo 15 diz, ao 24º do sexto mês. Ou seja, a nação, os remanescentes, responderam prontamente, rapidamente, à exortação do profeta. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém.